A curandeira do interior revelou o segredo da noiva, e o trabalho de macumba apareceu no altar. As palavras rodaram a igreja como o vento que arranca folhas secas. Havia um boato, uma história plantada por alguém que sabia usar medo e rumor como arma. Para quem observava de longe, era só mais um escândalo social. Para Andressa, que varria o lavabo da capela naquela manhã, seria o começo de tudo. Andressa tinha as mãos acostumadas ao cheiro de detergente e à textura áspera dos panos. A igreja para ela era lugar de trabalho e passagem. Chegava cedo, limpava os bancos, secava as lágrimas alheias quando havia missa grande, recolhia os papéis que ninguém mais notava. Naquele dia, o ar estava carregado de perfume caro e de nervosismo. O som do órgão preenchia as paredes e o movimento nos bastidores do casamento era como um formigueiro, vestidos, cabelos, segredos bem guardados. Ela entrou no lavabo com um balde e uma vassoura e quase deixou o pano cair quando ouviu a voz. Estava abafada pela porta entreaberta, um fio de conversa que se transformou em punhal. Marina, no outro lado, falava ao telefone com uma calma cortante, a mesma calma de quem finge controlar tudo. Havia risadinhas de fundo, e a palavra que mais doeu, não por si só, mas pelo que significava, foi dita sem remorso. É só negócio. Andressa não sabia os detalhes e nem precisava. A frase veio como um clarão. No espelho, o rosto de Marina brilhava com lápis e confiança. Pelos cantos, a atitude de quem via o mundo como um tabuleiro. Pela fresta, Andressa ouviu o resto, a confissão que explicava a tensão que fazia o vestido de Marina vibrar como vela ao vento. O plano, a indiferença, a frieza ao falar de quem seguraria a conta corrente. Não havia palavras de amor, apenas de cálculo. Por um segundo, Andressa sentiu uma onda de revolta que lhe arrastou o corpo para a porta. Era uma escolha que poderia custar caro, para ela mesma, para a mãe, para o pouco que tinham. E, no entanto, não conseguia calar-se. Saindo do lavabo, os passos de salto ecoaram. A capela cheirava a cera e flores. As pessoas se arrumavam, alheias à pequena tempestade que um balbuciar no banheiro poderia causar. Ela encostou a mão no batente, respirou fundo e decidiu falar. Não havia heroísmo no ato, apenas um instinto tão humano quanto a necessidade de limpar uma sujeira que se sabe injusta. Andressa foi até o corredor e, com voz que tremeu, tentou alertar alguém responsável. A noiva, começou, mas antes que pudesse explicar, foi interrompida. Um assessor com cara de quem conhece o preço do silêncio empurrou-a atrás com as palavras frias de sempre. Isso não é da sua conta. Os segundos que se seguiram foram uma câmera lenta de humilhação. Marina virou-se e, com um olhar que cortava, disse alto o suficiente para que muitos ouvissem. Saia daqui, você não pertence a este lugar. A frase caiu como notas de dinheiro jogadas ao chão. Alguns olhares se desviaram, outros se divertiram. Foi então que alguém sussurrou, suficiente para que a palavra se espalhasse. Ela está inventando histórias, deve ser ciúme. A multidão tinha pressa em escolher um lado. Andressa tentou explicar com mais firmeza, disse o que tinha ouvido, apresentou a simplicidade da sua visão como prova. Ouvi no lavabo. Em resposta veio o escárnio, e o que começou como um alerta se transformou num espetáculo para a alta sociedade presente na igreja. Um fotógrafo que faria as primeiras fotos matrimoniais captou o rosto de Andressa em close, e a imagem veio como sentença. A faxineira ousou interromper os preparativos. O padre, constrangido, pediu que fosse retirada. O assessor ameaçou um processo por perturbação. A expulsão foi abrupta, porta batendo, salto ecoando, o som do óbolo na caixinha doadas sendo recolhido como se tudo tivesse que voltar ao seu lugar, e aquele lugar não tinha espaço para quem limpava por dentro das coisas. Do lado de fora, na calçada, Andressa sentiu o corpo tremer. Alguém jogou um bilhete anônimo na sua mão. Moleste à noiva e paga. Não era só um aviso. Era um símbolo do quanto a cidade pequena sabia transformar uma palavra em sentença pública. Nos dias que seguiram, as pequenas rachaduras da vida de Andressa se abriram como fissuras em paredes antigas.
Marina, com recursos e rede social, usou o que tinha de melhor, a narrativa. Contou sua versão com lábios perfeitos, substituiu sua razão por glamour e, sem dizer diretamente, lançou a ideia de que havia algo mais profundo, uma interferência que precisava ser afastada. Surgiu então a palavra que virou rumor. Alguém murmurou sobre a tal curandeira do interior e um trabalho no altar. A manchete foi sussurrada em salão, replicada em mesas de boteco e transformada em faca para quem precisava justificar destruição social. Para muitos, a ideia era suficiente, não importava se verdadeira ou não. A fogueira das fofocas queimou rápido. A palavra macumba começou a circular, não como explicação, mas como arma de intimidação. Pessoas que antes ofereciam um copo d'água a Andressa agora enxergavam nela risco, suposição, folclore. Alguns mais cautelosos evitaram a palavra. Outros repetiam-na como blasfêmia social. Ela, que nunca frequentara nada além de missas de domingo, foi reduzida a um rótulo que não lhe pertencia. Logo veio a primeira consequência visível: perdeu o emprego na igreja. A justificativa oficial foi que o ambiente precisava de profissionalismo e que a imagem do evento não permitia interrupções. Dona Carmen, a supervisora que conhecia o rosto de Andressa desde o primeiro emprego, não teve coragem de abrir a boca. Contra Marina, olhou para Andressa com olhos cheios de pena e disse entre dentes: "As portas fecham-se sozinhas quando você pisa onde não foi chamada." A demissão foi formal, sem papelada dramática, apenas um aceno seco que empurrou Andressa para fora do único lugar que sempre lhe provera alguma renda. A cidade, que vira com prazer a queda dos outros, fez sua parte. Pedidos de faxina cancelados, recusa de patrões menores que temiam manchar-se de associação, olhares que passavam pelo corpo de Andressa como se ela fosse uma mancha. E nas semanas que se seguiram, as contas aumentaram, a comida escasseou e o que antes era riso contido virou dúvida constante. O silêncio dos amigos foi uma faca tão afiada quanto a calúnia. Foi nessa sequência que a notícia sobre a mãe apareceu. Dona Maria não estava bem. Uma dor persistente, exames que revelaram algo sério. Um tumor, palavra pesada, quase um mapa de medo. O nome do hospital, a solução sugerida, cirurgia urgente. O orçamento, dito com o pragmatismo frio de um médico, oferecia números que soavam como sentença: R$40 mil. R$40 mil, disse o prontuário, e Andressa ouviu a cifra como se fosse um muque do mundo lhe tirando o chão. Não havia seguro, não havia dinheiro guardado. Havia apenas a mão trêmula de quem sempre guardou o pouco para o remédio e para o pão. O dia em que recebeu o orçamento foi um dia de céu sem nuvens e com vento. Sentada na cozinha de sua mãe, com a caneca de café esquentando as mãos, Andressa conteve o choro. Dona Maria, que sempre achou que problemas se resolviam com oração e pé no chão, segurou a mão da filha com a serenidade de quem aceita o que não pode mudar. "Faremos o que der", disse ela, e disse como quem semeia confiança para que a filha colha coragem. A humilhação pública transformou-se então em combustível. O ódio que as pessoas poderiam nutrir por ela, ou que lhe davam, virou algo que precisava ser transmutado em ação. Notou-se uma mudança sutil em Andressa. O corpo se erigiu, as palavras ganharam custo. Não era a vingança que movia, mas uma urgência concreta. Ela não poderia mendigar favores para pagar a cirurgia. Precisava calcular, planejar, agir com frieza prática. Vendeu o pouco que tinha: bijuterias, a televisão velha, parte das roupas. Quando foi a hora de lidar com a própria imagem, que agora era moeda, tomou outra decisão difícil: cortou o cabelo. Durante anos, tinha cabelo até a cintura. Naquela manhã, o barbeiro da praça olhou surpreso enquanto o cabelo caía no chão da barbearia como folhas de outono. A venda das mechas trouxe dinheiro, não todo necessário, mas um sinal de que ela negociaria até com sua própria aparência para salvar a mãe. Essa transformação externa era também tática. Andressa sabia que para se aproximar do núcleo que sustentava Marina, o mundo de portas que se abriam com cartões e nomes, precisaria ser outra. Mudou a postura, comprou roupa numa liquidação, aprendeu a abaixar os olhos quando convinha e a falar com firmeza quando necessário.
O objetivo estava claro: entrar onde Marina não esperaria ver uma antiga faxineira. Foi Carla quem apareceu na hora certa. Não amiga por coincidência, Carla era assistente na Valença Construções, uma empresa que tocava obras e com isso também contas bancárias volumosas. Tinham se conhecido casualmente em uma fila de ônibus. Carla sempre se mostrou gentil, talvez por hábito, talvez por reconhecer um rosto de trabalho. Quando soube da história de Andressa, ofereceu uma saída. Tem uma vaga de auxiliar de limpeza na Valença. Não é glamuroso, mas é dentro do escritório. Você poderia tentar. Havia mais no olhar de Carla do que generosidade. Havia curiosidade e uma ponta de suspeita que a vida na empresa a havia ensinado, de que o poder costuma deixar rastros. Conseguir entrar na Valença foi um desafio. A recepção teve o ar de um lugar que cheira a café caro e decisões silenciosas. O gerente de facilities olhou para o currículo e depois para o rosto de Andressa. Havia um conflito nas prateleiras da mente dele. Contratar alguém ligado àquela polêmica poderia significar dores de cabeça. Mas Andressa tinha uma arma rara: persistência. Falou com humildade e com um tom que misturava dignidade e urgência. Disse apenas o necessário sobre a mãe e sobre sua disposição. O gerente suspirou e, por fim, colocou a mão no telefone. Vamos tentar uma semana de experiência. Os dias iniciais na Valença foram uma lição em observar. Andressa aprendeu os caminhos pelos quais se moviam as pessoas importantes: o elevador executivo, a sala com portas de vidro, o café que sumia em xícaras de porcelana branca. Seus olhos, acostumados à poeira dos bancos da igreja, agora miravam telas, papeladas, arquivos. Havia rostos conhecidos de revistas sociais nas paredes. Havia também notas de telefone que piscavam como sinais. E foi limpoando uma sala pequena atrás de uma estante que encontrou a primeira coisa que a fez entender que não era drama isolado. Um envelope mal fechado, com recibos dentro e uma foto, pequena, amassada, que mostrava Marina abraçada a um homem conhecido, Rodrigo. Não era apenas um encontro casual. Havia entradas de hotel e um recibo com data próxima a uma transferência que Andressa não compreendia ainda, mas que apontava o caminho. E não foi só isso. Um post-it colado no canto da mesa com uma palavra: corrigir. Havia nomes escritos à mão, números e, num canto, a assinatura de alguém que poderia ser um intermediário. O coração de Andressa bateu acelerado, não de surpresa, mas de uma confirmação antecipada. O boato que ouvira no lavabo não fora apenas palavra. Havia rastros, e esses rastros poderiam ser seguidos. Mas escutar não era o mesmo que provar. Andressa sabia das linhas tênues que separam uma suspeita de uma acusação. Sabia também que Marina tinha poder e recursos para transformar qualquer tentativa de investigação em nova humilhação. Por isso, tomou uma decisão que poderia ser tão perigosa quanto necessária: não se exporia. Voltou para casa com um envelope escondido na bolsa, um peso e um mapa ao mesmo tempo. Pouco depois, as noites de Andressa passaram a ter vigilância. Observava quando chegavam carros, anotava nomes que ouviam na boca de secretárias, guardava preços de hospedagem que antes não a interessavam. Em silêncio, desenvolveu um pequeno esquema de coleta que parecia um jogo de xadrez: entender os movimentos sem revelar seus interesses. Carla ficava de ponta fina. Suas informações eram discretas, suas perguntas cirúrgicas. E aos poucos, dentro da Valença, alguns sinais começaram a olhar para fora do lugar comum. Contas a pagar com quantias estranhas, notas de despesas que não batiam com serviços prestados. Ao mesmo tempo, no outro polo dessa história, Marina seguia com sua vida de festas e reuniões, mas com o corpo todo em alerta. Havia noites em que a maquiagem não cobria a inquietude. Rodrigo, sempre perto e sempre oferecendo sorrisos fáceis, representava para ela duas coisas: companhia e risco. Era um risco que ela julgou pequeno, até o momento em que algo não bateu. Eduardo, por sua vez, vivia dividido entre o carinho por Marina e uma sensação de que havia sempre algo fora do enquadramento das lentes perfeitas. Empresário feito à base de trabalho e privilégio, tinha a ingenuidade de quem nunca esperou ser enganado por quem parecia mais próxima.
Quando as folhas de pagamento começaram a apresentar linhas que não faziam sentido e quando o nome dele surgia como beneficiário involuntário em transações que não lembrava ter autorizado, algo nele começou a despertar. Não era ódio ainda, era dúvida, e dúvida cresce em silêncio antes de virar investigação. Andressa, que entrou na Valença para limpar, passou a reparar em detalhes que ninguém mais via. Uma foto no cofre da sala de reuniões, um recibo jogado na lixeira do chefe, pequenas pistas que, somadas, formavam uma trilha. E, na madrugada em que as luzes da empresa apagaram e restou apenas o som do ar-condicionado, ela anarizou na sombra de uma gaveta com o coração batendo como tambor. Encontrou um extrato, parte de um fluxo de dinheiro que não fazia sentido. Havia datas, valores e nomes. Entre eles, uma transferência com um montante que saltava aos olhos, R$500 mil, destinada a uma conta cuja identificação parecia desenhada para confundir. Não havia provas completas, havia indícios, fragmentos, mas para alguém que precisava pagar uma cirurgia de R$40 mil para a própria mãe, fragmentos eram um convite. A voz interna que antes tremia, agora ganhava uma linha de aço. Era preciso mais cuidado. Era preciso montar algo que não permitisse ser descartado como invenção de uma demitida ou de uma faxineira, rótulos que a cidade lhe impuseram com prazer. Numa tarde cinzenta, enquanto limpava a sala de reuniões onde, dias antes, Eduardo recebera convidados para falar de filantropia, Andressa encontrou um pedaço de papel dobrado sobre o pé de uma mesa. Era um bilhete com uma anotação curta e inquietante. Não mexer, tratado com a curandeira. A leitura do bilhete fez o ar entrar em seus pulmões como se alguém puxasse uma cortina. Marina estava preocupada em proteger-se e usava narrativas para moldar o medo. O nome da curandeira do interior surgia novamente, desta vez como elemento de proteção, ou como cortina de fumaça. Andressa sentiu naquele momento que estava mais perto de uma verdade que, se revelada, poderia derrubar estruturas. Mas havia outro pensamento que a acompanhou ao sair do prédio. A dúvida sobre expor algo que, se levado sem cuidado, poderia novamente virar munição contra ela. Havia risco, sempre havia. Ainda assim, naquela noite, voltou para casa com o bilhete e com o envelope. Ao colocar a bolsa no chão, olhou para as mãos, mãos que agora tremiam por outro motivo, a proximidade da justiça. Seus planos, no entanto, precisavam ser discretos, não porque tinha orgulho, mas porque sabia que a cidade consumia escândalos e descartava pessoas. Precisava escolher aliados com critério. Carla havia se provado uma delas. Dona Maria era seu motor, e, nas horas de vigília, o próprio medo era seu companheiro silencioso. Na manhã seguinte, enquanto a cidade acordava com as sombras longas do amanhecer, Andressa foi ao hospital com o coração dividido. Uma parte implorava por solução urgente, outra planejava passos como se fosse um mapa a seguir. Havia, no entanto, uma cena que ainda não se desenrolara. Uma cena que exigia coragem não apenas para expor, mas para apoiar quem, no fim, teria de decidir o que fazer com a verdade. Se alguém tivesse passado naquela rua naquele instante, veria uma mulher com o cabelo mais curto, passos firmes, olhos que guardavam tanto medo quanto determinação. E, enquanto a cidade girava indiferente, Andressa carregava consigo a ideia de que a verdade era como um objeto frágil. Para que ela não quebrasse, era preciso colocá-la em mãos que não tremessem. Havia 1h30 desde que Andressa saíra do prédio da Valença com um envelope e o bilhete escondidos na bolsa, e a cidade já parecia ter esquecido a pressa do seu passo. Ela atravessou a praça com a atenção das primeiras horas da investigação. Olhar atento, passos medidos, cuidado para não ser percebida por quem poderia alertar Marina. No hospital, o corredor cheirava a desinfetante e a café frio. Dona Maria esperava sentada em uma cadeira de rodas, os dedos entrelaçados no casaco, o olhar calmo mas acostumado à dureza da vida. Andressa deixou a bolsa sobre os joelhos da mãe, como se ali pudessem repousar todas as dúvidas do mundo. Antes de entrar na sala de consultas, abriu a bolsa e folheou o envelope. Recebidos, uma foto amassada, um post-it com corrigir e, dobrado, o bilhete com o nome da curandeira do interior.
O bilhete parecia ter sido arremessado por medo. Palavras grossas, caneta tremida, a indicação de que se deveria não mexer. Andressa sentiu na pele a confirmação de que Marina usava narrativas e símbolos para controlar os outros, ora com riqueza, ora com medo. Se esta história está prendendo sua atenção, inscreva-se e não perca a próxima parte dessa reviravolta. Na sala de espera, o tempo se dobrava entre o som do elevador e o tilintar das canecas de café. Andressa respirou fundo e entrou. O médico, com a prontidão da profissão, falou de possibilidades e riscos, de horários e de protocolos. Ao final, trouxe aquele número que pesava: R$40 mil. Ela assentiu sem respirar, sem luxo para dramatizar. Ao sair, já com a cabeça ocupada pelas contas e pela lista silenciosa de passos que ainda teria de dar, sentiu um toque no ombro. "Você é a Andressa, não é?" perguntou um homem com paletó surrado, olhos cansados, mas gentis. Era Eduardo. Ele havia aparecido sem alarde, como quem respondia a uma pergunta que não havia sido formulada. A presença dele ali, no corredor do hospital, foi inesperada. Eduardo não era de andar por consultas. O mundo dele costumava girar em torno de planilhas e reuniões. Havia, porém, um desconforto novo no rosto, a curiosidade de quem começa a ter dúvidas e não mais as afasta com explicações prontas. "Eu sou..." respondeu Andressa, surpresa. A mão que se estendeu foi para ajudar a cadeira de rodas, não houve solenidade. Ele falou baixo, sem o tom de quem vinha julgar, mas com a urgência de quem precisava corrigir algo do qual se sentia responsável. Contou que as contas da empresa exibiam pequenos sinais de anomalia, que a diretoria pedira uma conferência e que ele, naquela noite, havia decidido conferir pessoalmente algumas das coisas que os relatórios apontaram. Não disse "acredito em você", nem "confio", disse que queria entender. E perguntou, sem rodeios, se ela precisava de ajuda imediata. Andressa pensou no envelope na bolsa, na foto, no bilhete, no coração da mãe acelerado por medo. Não estava ali para ser salva por piedade, buscava justiça e, se possível, um caminho para pagar a cirurgia. Decidiu revelar o essencial, contou quem era, onde havia trabalhado e que ouvira algo no lavabo da igreja. Eduardo a ouviu com atenção, sem interrompê-la, como quem anota mentalmente. No fim, colocou a mão no bolso e tirou um cheque simples, como se oferecesse um remédio temporário. "Não quero favores", disse Andressa, antes que ele lhe entregasse o cheque. "Não vou aceitar esmola." Ele sorriu com tristeza e insistiu. "É para a cirurgia. Chame de empréstimo se quiser. Me diga onde depositar." Houvera no gesto de Eduardo algo que não era só culpa, era a tentativa de reparar sem alarde, a tomada de posição lenta de alguém que começava a perceber que havia investido confiança em quem não a merecia. Andressa aceitou, não porque quisesse gratidão, mas porque precisava salvar a mãe. Ao olhar para a assinatura no cheque, teve a impressão de que a vida, por um instante, poderia tomar outro rumo. Os dias que seguiram foram um mosaico de pequenas vitórias e perigos. Carla foi a engrenagem que moveu quase tudo. Com discrição e risco calculado, ela fotografou recibos e preservou cópias de notas fiscais. Fez um backup de e-mails que vinham e iam com termos suspeitos. Não foi hacker nem heroína de cinema. Foi uma assistente que conhecia o fluxo dos papéis e sabia onde as coisas se perdiam. Enviou para Andressa, por meio de mensagens codificadas, imagens de reservas de hotel pagas com cartão da empresa, de pequenos reembolsos com descrições vagas e de um extrato que não precisava de interpretação para que algo soasse errado. Lá estava uma entrada para R$500 mil em favor de uma conta cuja titularidade não batia com o serviço prestado. Havia também em uma pasta um recibo de pagamento a Rodrigo com data que coincidia com noites em que Marina alegara estar sozinha em eventos. Andressa, que já tomara medidas para não aparecer, começou a guardar cópias em um lugar seguro. Não publicou nada, não gritou ao vento, colheu indícios com a paciência de quem planta e espera florir a prova. Havia noites em que voltava para casa com as pernas cansadas, o corpo magoado pela rotina e os olhos ardendo de sono. No entanto, quando colocava as evidências lado a lado, sentia crescer uma sensação de justiça que não tinha a ver com revanche, mas com ordem, mostrar que a verdade era mais sólida do que a mentira.
Enquanto isso, nos círculos que Marina frequentava, a palavra curandeira do interior continuava a circular. Diante dos próprios medos, Marina fizera escolhas estratégicas. Contratara uma pessoa de fama local não para invocar qualquer poder, mas para montar uma cortina de fumaça. Comprara amuletos e pequenos objetos e espalhar a história de que existia um trabalho que havia sido colocado no altar, ideia que servia para justificar discordâncias e transferir culpa para o suposto estranho. Para a alta sociedade, a narrativa funcionava como verniz. Não era necessário crer, bastava dizer que algo místico havia ocorrido para que a imaginação preenchesse os vazios. Essa manobra, porém, encontrou resistência no terreno firme das provas materiais. Enquanto Marina comprava símbolos, Carla e Andressa reuniam papeladas. Encontraram notas de pagamento a um intermediário que serviu para camuflar transferências. Capturaram conversas entre contadores que, sem intenção, mencionaram correções e ajustes na contabilidade. Acharam fotos de Marina e Rodrigo em quartos de hotel sorrindo como quem não se preocupa com consequências. Tudo isso, ainda que fragmentado, começava a formar uma imagem impossível de ser ignorada. Eduardo, por sua vez, não cedeu à pressa. Ele consultou um contador de confiança, pediu auditoria formal e, com cautela, confirmou o que os peças indicavam. Havia sim movimentações atípicas, pagamentos sem descrição clara e registros que exigiam explicação. Em uma reunião conturbada, ele pressionou Marina por respostas. Ela negou com eficiência de atriz. Afirmou que algumas notas eram de despesas pessoais pagas por si mesma e que Rodrigo era, a seu ver, um consultor do qual ela se aproximara por amizade. Havia, no entanto, o brilho da contradição. A ideia de que alguém que se casa por interesse pudesse, por outro lado, procurar proteção em objetos místicos era vista por muitos como sinal de fragilidade controlada. Eduardo, que desde o início não quis transformar a investigação em espetáculo, pensou em como expor sem humilhar. Não queria destruir uma pessoa por puro orgulho ou pelo peso de um erro isolado. Queria provas. E quando as provas chegaram, por intermédio das fotos de Carla e dos extratos que ela conseguiu imprimir de dentro da empresa, decidiu que o cenário ideal para a revelação seria onde a verdade se tornasse óbvia, em público, diante daqueles que haviam escolhido acreditar na aparência. A montagem levou dias. Conversas às escondidas, convites enviados com nomes falsos, reservas em mesas que permitissem aliados próximos e corredores onde ninguém pudesse derrubar documentos. O restaurante Antiquários foi escolhido por seu ar de respeito e por suas paredes de madeira que guardavam ecos de festas passadas. Eduardo convocou um jantar com a desculpa de agradecer antigos investidores e de celebrar um futuro projeto social, tudo plausível. Marina aceitou com a mesma naturalidade com que aceitara viver às custas do brilho alheio. Não desconfiou. Andressa participou com cautela. Não queria ser protagonista de um espetáculo que pudesse ser convertido novamente em vergonha. Vestiu-se com simplicidade e foi apresentada como voluntária de um projeto de impacto social apoiado pela empresa, uma posição que lhe serviria para circular entre as mesas sem que despertasse conflitos. Carla preparou um dossiê com fotos, transcrições e comprovantes. Também havia um envelope com cópias de mensagens nas quais Rodrigo aparecia envolvido em negociações que indicavam favorecimento da noiva. Na noite do jantar, os talheres tremiam com a expectativa da elite. Eduardo falou brevemente, com a elegância de quem domina a sala, e mencionou a ideia de uma nova fundação para mães em situação de vulnerabilidade. Era a isca perfeita. Ao término do seu discurso, pediu que alguns presentes ficassem para um pequeno anúncio sobre a fundação. Entre eles, Marina, que sorriu convencida, como quem já celebrara no próprio espelho o elogio antecipado. O silêncio que se formou naquela mesa foi como uma lente aproximando o momento da verdade. Eduardo chamou Carla e, com voz controlada, pediu que projetassem algumas imagens numa tela pequena que trouxeram para o salão. As fotos começaram a aparecer. Hospedagens pagas com cartão da empresa, recibos em que Rodrigo figurava como consultor, documentos assinados com rubricas falsas.
A cada slide, o murmúrio crescia, olhares se entrelaçavam, como se prendessem a atenção em fios que a verdade puxava para fora. Marina experimentou o primeiro sinal de ruína social como quem sente um nó na garganta. O sorriso perdeu a cor, as mãos tremeram no guardanapo. Levantou-se para interpor uma defesa nervosa. Fez menção de dizer que tudo aquilo era um erro, que havia uma explicação e que a exposição ali era injusta. Tentou, em meio ao turbilhão, espalhar a versão de que era vítima de difamação. E tentou também, com a rapidez de quem domina as técnicas de manipulação, trazer à tona a história da curandeira do interior. Falou, em voz alta e com lágrimas aos cantos dos olhos, de forças invisíveis e de invasões que poderiam ter sido armadas por alguém que cultivava ressentimento. A plateia, dividida entre o sensacionalismo e a razão, ouviu. Foi então que Andressa, sentindo que o equilíbrio entre humilhação e verdade poderia pender para o lado errado, fez algo que surpreendeu os presentes. Levantou-se sem alarde e colocou sobre a mesa o bilhete que tanto a incomodara. O bilhete com o nome da curandeira do interior, mas o colocou junto a uma conta de pagamento. Ao folheá-lo, revelou que aquele bilhete fora encontrado entre papéis da própria Marina dentro da Valença e que havia uma nota fiscal anexada à compra do objeto com o carimbo do cartão da empresa. Querem acreditar que a culpa é do desconhecido, disse Andressa, com voz firme, enquanto a sala escurecia com a súbita atenção. Mas alguém precisou comprar esses objetos, alguém teve o dinheiro para isso, e quem pagou foi a conta de onde saíram também as transferências suspeitas. O ruído na sala diminuiu. Alguns experimentaram o constrangimento que segue a admissão de que se apoiaram em boatos e não em fatos. Marina tentou interromper. Contudo, Eduardo estava pronto. Pediu ao administrador financeiro que trouxesse uma cópia do extrato que mostrava a transferência de R$500 mil e, com a mesma calma de quem já havia armado as peças, explicou como o montante havia saído da empresa e passado por uma série de contas até chegar a uma beneficiária intermediária e, dali, a um pagamento a Rodrigo. Mostrou fotos, datas e recibos de hotel que batiam com as datas das transferências. Apontou anúncios de compra de bens menores que ocultavam o desvio. A cena foi um choque. O restaurante, que antes sussurrava sobre moda e alianças, ficou em silêncio absoluto quando Eduardo exibiu uma conversa em que Rodrigo era autorizado a receber um adiantamento. A voz de Marina, cada vez mais afogada, tentou articular alguma resposta. Surpreendentemente, não negou as fotos, mas tentou transformá-las em contexto alterado. Era uma amizade, disse. Havia no seu rosto a tentativa de parecer vítima de um mal-entendido. Era uma tentativa fraca, diante das provas que se alinhavam, uma a uma, como fileiras que não podiam mais ser desmontadas. Quando a atmosfera ficou insustentável, Marina fez o gesto mais desesperado. Apelou ao sentimento. Disse que tudo fora uma emboscada, que alguém plantara provas. Procurou, ainda, voltar ao tema místico, aos objetos e ao tal trabalho, como se isso pudesse transformar a plateia em cúmplices da sua narrativa. Foi nesse momento que Carla, calma e precisa, entregou à mesa um recibo. Havia uma anotação de compra de uma viagem para Rodrigo, paga pela empresa como parceria técnica. Havia também um contrato assinado por Marina, que contradizia sua versão de que nenhum vínculo existia. A sequência de documentos desmontou a máscara. A reação foi imediata e dolorosa para Marina. Alguém em silêncio deixou cair um guardanapo. O som foi o sinal de que o tecido social que a envolvera se rasgava. Algumas vozes, antes prontas a justificar, passaram a medir suas palavras. A vergonha circulou entre sussurros. Marina, percebendo a perda de controle, fez algo que contou mais do que qualquer carta. Levantou-se abruptamente, cambaleou, deixou cair a bolsa e saiu apressada pela porta do restaurante, com os saltos marcando o caminho. Do lado de fora, a cidade não foi gentil. As mensagens começaram a circular. As mesas vazias no Antiquários transformaram-se em rumores, que desta vez buscavam responsabilização. Em poucos dias, Marina viu dobrar o preço social do ostracismo. Convites cancelados, contratos revisados, empresas que preferiam evitar a associação.
Não houve agressão física. Houve algo talvez mais temeroso para alguém cuja identidade se sustentava na aparência: a perda da plateia. A exposição teve efeitos concretos. Depois do episódio, Marina procurou uma saída que preservasse parte do que ainda detinha. Ofereceu restituição parcial do que havia se apropriado, numa tentativa de acalmar as águas e evitar processos. Pagou uma quantia que recuperou, em parte do prejuízo patrimonial. A justiça formal ainda caminharia, mas, para Eduardo, a decisão principal fora tomada. Preferia perder parte do patrimônio a manter a companhia nas mãos de alguém que traíra sua confiança. E foi nesse espaço que a reconstrução começou. Eduardo, com a clareza de quem aprendera com a experiência, decidiu criar uma fundação que atendesse mães em vulnerabilidade. Um projeto que, de cara, incluiu o nome de Andressa. Pediu que ela aceitasse coordenar a iniciativa, não como uma moeda de troca, mas porque a via de trabalho dela e o olhar sobre a cidade eram exatamente o que o projeto precisava. Houve uma oferta concreta: usar parte dos recursos recuperados para financiar cirurgias como a de Dona Maria e para criar uma rede de apoio. Andressa, que conhecia a dignidade do serviço, aceitou com receio. Não por gratidão cega, mas por ver nesta chance algo mais sólido do que fama. O primeiro ato da fundação foi pagar a cirurgia de Dona Maria. Na manhã em que a operação foi marcada, Andressa entrou no leito com a mesma serenidade com que outrora encarara o batente da igreja. Havia medo, mas também a certeza de ter conquistado um caminho possível. A cirurgia foi bem sucedida. Não houve promessas de milagres, apenas o trabalho competente de médicos e o risco controlado que a medicina trabalha para reduzir. Dona Maria saiu do hospital alguns dias depois com a lenta recuperação de alguém que foi poupado do pior por uma corrente de cuidado. Ao ver a filha, a mãe sorriu e disse palavras simples que valiam mais do que qualquer discurso: "Fizeste o que devias." A fundação, à medida que crescia, transformou o que era restituído em possibilidades. Andressa, ao invés de se afastar do passado, o usou como mapa para não repetir erros. Criou oficinas, estabeleceu parcerias com hospitais e centrais de atendimento e, sobretudo, manteve a prática de que cada ajuda deveria vir com dignidade. As mulheres que chegavam não eram número em relatório, eram histórias que precisavam de escuta. Eduardo aparecia de vez em quando nas reuniões, não como patrono distante, mas como alguém disposto a ouvir. O romance entre eles, quando apareceu, foi um desenrolar paciente. Não foi consumado por pressa ou desejo de retribuição. Foi estranho, primeiro, para ambos aceitarem o afeto que surgia sem expectativas. Eduardo aprendeu a ceder espaço e a escutar. Andressa a aceitar o cuidado sem que isso significasse perda de autonomia. Construíram diálogo, respeito e pequenos rituais. Um café às manhãs em que as agendas permitiam, um telefonema no fim do dia para contar conquistas da fundação, visitas discretas à casa de Dona Maria. Aos poucos, aquilo que fora uma reparação virou algo mais, um companheirismo que se firmava no diálogo e no respeito mútuo. Marina, por sua parte, não sumiu sem marca. A ruína social teve efeitos: perda de projetos, necessidade de reclusão e autoconfronto. Ela saiu da cidade por um tempo, num gesto que muitos interpretaram como fuga. Houve quem dissesse que deveria se redimir, quem afirmasse que a justiça fora severa demais. O romance de opinião pública era, ao final, uma demonstração de que reputação e poder são muitas vezes apenas um fino verniz. Marina reapareceu meses depois em outra cidade, com menos brilho e mais cautela. A vaidade havia se tornado lição amarga. O casamento que se seguiu entre Andressa e Eduardo, meses depois, teve o gosto estranho da ironia. Na mesma igreja onde a história começara com um telefonema atravessado por risos, houve agora palavras que falavam de escolha, não de cálculo. Andressa entrou sem alarde, não mais com a simplicidade de quem limpa, mas com a elegância suave de alguém que tem passado por um processo de afirmação. A cerimônia foi pequena. Entre os convidados, muitos reconheceram o valor da reparação. Dona Maria, firme, segurou a mão da filha com orgulho contido. Carla, discreta, sorriu como quem sabia que o dever cumprido dá frutos variados. Aos poucos, aquilo que fora uma reparação virou algo mais, um companheirismo que se firmava no diálogo e no respeito mútuo. Marina, por sua parte, não sumiu sem marca.
A ruína social teve efeitos, perda de projetos, necessidade de reclusão e autoconfronto. Ela saiu da cidade por um tempo, num gesto que muitos interpretaram como fuga. Houve quem dissesse que deveria se redimir, quem afirmasse que a justiça fora severa demais. O romance de opinião pública era, ao final, uma demonstração de que reputação e poder são, muitas vezes, apenas um fino verniz. Marina reapareceu meses depois, em outra cidade, com menos brilho e mais cautela. A vaidade havia se tornado lição amarga. O casamento que se seguiu entre Andressa e Eduardo meses depois teve o gosto estranho da ironia. Na mesma igreja onde a história começara com um telefonema atravessado por risos, houve agora palavras que falavam de escolha, não de cálculo. Andressa entrou sem alarde, não mais com a simplicidade de quem limpa, mas com a elegância suave de alguém que tem passado por um processo de afirmação. A cerimônia foi pequena. Entre os convidados, muitos reconheceram o valor da reparação. Dona Maria, firme, segurou a mão da filha com orgulho contido. Carla, discreta, sorriu como quem sabia que o dever cumprido dá frutos variados. Os comentários nas mesas que antes se apressavam em julgar deram lugar a outros tipos de conversa, sobre responsabilidade, sobre como as redes sociais e o gospes podem destruir, e sobre o quanto é importante criar mecanismos que protejam os mais frágeis. A fundação ganhou visibilidade não por alarde, mas por resultados. Mulheres operadas, jovens qualificados, mães que conseguiram emprego. A vida que se movia era a prova de que a justiça inteligente não precisa ser espetáculo. No entanto, houve quem ainda sussurrasse o nome da curandeira do interior como se fosse a explicação para tudo. Havia boatos de que elogiaram ou que amaldiçoaram, mas a narrativa que de fato importava já não era a do rumor, e sim a do trabalho resistente. A curandeira, enquanto personagem, virou metáfora para quem manipula símbolos para esconder atos concretos. E a cidade, ao aprender a diferenciar boato de fato, deu um passo para fora da lógica do rumor. Andressa, em seus momentos de silêncio, lembrava-se frequentemente do lavabo da igreja, do espelho, do som do salto, do vestido vibrando como vela. Ria, às vezes, do quanto o mundo pendia pelo brilho e quanto havia custo em escolher olhar com outra lente. Recordava também dos olhares que a empurraram para fora e dos bilhetes que recebeu, e usava esses traços como mapa para não repetir decisões de antes. Nunca mais cederia o poder da narrativa a uma palavra alheia. A vida depois do escândalo não foi simples. Houve processos, cobranças, noites de insônia. Mas também vieram telefonemas de mães agradecidas, cartas de jovens que agora tinham perspectiva, o primeiro número de um relatório que atestava que a fundação realmente mudava vidas. Para Eduardo, a experiência serviu para entender que dinheiro não substitui caráter. Para Andressa, foi a confirmação de que, quando a dignidade é preservada, o mundo pode responder com possibilidades que não dependem de fama. Meses depois, num almoço simples, enquanto organizavam a próxima campanha da fundação, Carla puxou um envelope antigo que guardara por segurança, o bilhete que falava da curandeira do interior. Olharam para o papel e, sem dramatizar, o colocaram num arquivo rotulado ridículo, uma lembrança de como a manipulação pode ser montada. Ao fecharem o arquivo, fizeram um acordo silencioso de não transformar isso em vitrine de vingança. A exposição já cumpria seu papel, a construção era a tarefa de agora. No dia do casamento, depois da cerimônia, houve espaço para conversas francas. Eduardo, num gesto que honrou sua transformação, fez questão de falar dos processos internos que alterara na empresa. "Quero que aqui se trabalhe com transparência", disse, e Andressa segurou a sua mão, não para aliar poderes, mas para reafirmar o respeito mútuo. O salão que antes assistira ao rumor celebrou a simples escolha de dois que optaram por honestidade. E a cidade, que aprendeu a cuidar melhor de seus boatos, foi aos poucos reconfigurando suas relações. Houveram lições difíceis. A facilidade com que a reputação pode ser destruída, a urgência de ouvir antes de condenar e a importância de criar redes que protejam os mais vulneráveis. Pessoas deram passos concretos, uma cláusula de integridade em contratos, a criação de um canal de denúncia na empresa, um grupo de apoio comunitário. Eram pequenos sistemas para que o próximo escândalo não repetisse os mesmos erros.
Andressa não deixou de lembrar da mãe em cada inauguração da fundação, em cada encontro em que alguém precisava de uma palavra de força. Dona Maria se tornou figura emblemática nas rodas de conversa da organização. Sua história, a cirurgia e a recuperação serviam como prova de que a compaixão e a organização podem de fato salvar vidas. Certo dia, andando pela mesma praça onde, meses antes, caminhara com um envelope e o bilhete, Andressa caminhou mais devagar. Passou diante da igreja, cujas portas agora pareciam mais neutras do que antes. Não havia a mesma pressa. Sentiu, como um fio final, que a cidade não se curava de uma hora para outra, mas que a postura de alguns mudara. Menos juízo apressado, mais cobrança por provas. Sentiu também que, apesar de tudo, havia um tipo de justiça que nascia do trabalho diário e da vontade de transformar. Marina, em sua nova vida, deixou rastros de arrependimento que foram mais privados do que públicos. Não houve humilhação pública final. Houve, ao invés disso, o custo inevitável de quem perde a plateia, menos convites, menos contratos e a necessidade de reaprender uma vida com menos brilho superficial. Para alguns, a lição foi clara. O poder que vem do espetáculo é frágil quando não o acompanha a substância. A história terminou, se lhes agrada a palavra terminar, com pequenas colheitas. O dinheiro parcialmente restituído ajudou a plantar um projeto que cuidava de quem não tinha voz. O rumor da curandeira passou a ser exemplo em rodas de conversa sobre como boatos servem a quem quer manipular. E Andressa, que começara a trama como mulher que varria lavabos, tornou-se a voz calma de quem agora ajudava outras a não deixarem o medo ser único argumento. No fim, quando as luzes da festa se apagaram e as vozes se tornaram memórias, Dona Maria observou a filha e disse com a doçura costumeira: "Fizeste o que tinha de ser feito." Andressa sorriu, e no sorriso havia não só alívio, mas a convicção de que a dignidade vem do que se faz cotidianamente: ouvir, trabalhar e proteger. O país inteiro não assistira, claro, a cidade teve sua pequena revolução. E para quem perguntava o que faria no lugar dela, o que restou foi a prova de um caminho possível: confiar em poucas pessoas, trabalhar com paciência, transformar raiva em estratégia e, sobretudo, fazer com que a justiça fosse menos espetáculo e mais construção. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvir que a verdade, mesmo sufocada por boatos, pode ser reconstruída. E diga nos comentários: o que você faria no lugar de Andressa?